hoje recebendo no estúdio Andresa Botelho, especialista em transtornos alimentares pela Unifesp e membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, e a nutricionista Franciele Batista, mestranda em Ciências da Saúde. Continuando, então, nossas dicas aqui para a gente emagrecer depois dos 50 anos. Eu queria saber, chocolate, pode? Deve. Eba! Sim, deve, porque o chocolate, além de trazer bem-estar, Tá. né, você sai daquela loucura de falar, estou de dieta, estou comendo um alimento. Ele é um alimento funcional, ele tem funcionalidade no teu organismo, não só de prazer. Então, lógico, quanto mais amargo, melhor. Então, Ou seja, quanto mais cacau, melhor? Quanto mais cacau, melhor. Tá. Podemos começar com 40%, né? 35%, 40%, começar a quebrar o paradigma de comer só o leite. Mas também não precisa tirar do paciente que come o leite e vai para 70%, porque ele vai estranhar. Tá. Então, pode fazer essa mudança gradual. Gradativa. Uhum. Olha, que legal. E o cacau, ele tem muitos antioxidantes, né? Que acaba combatendo os radicais livres e auxiliando no processo de emagrecimento, né, da mulher. Então, é muito... Eu gosto muito de orientar, por exemplo, uma fruta aquecida, pode ser a banana, porque ela é rica em triptofano, um nutriente que vai formar serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, com cacau polvilhado. Então, mata a vontade de doce, né, e você está comendo um chocolate junto com uma fruta. E a fruta aquecida também diminui fome, não só a fruta aquecida, né? As preparações mais mornas, elas diminuem fome, então elas são importantes para a noite, por exemplo. Nossa, que interessante. À noite, por exemplo, recomenda-se também sopas, caldos? Sim, super importante, sopas, caldos, até porque você pode colocar vários nutrientes, né, numa sopa. Vários alimentos vão fornecer diferentes nutrientes para o teu corpo. Então, você tocou num assunto super importante, que tem muita gente que quer emagrecer a qualquer custo e aí fala assim, bom, eu vou fechar a boca. Fecho a boca, não como nada, eu vou emagrecer. Claro que vai emagrecer porque ela não está consumindo nada, mas não é a forma mais adequada, né? Porque a gente precisa de todos os nutrientes bem equilibrados. Sim. Muitas vezes isso não acontece. Às vezes as pessoas fecham a boca, param de comer e não emagrecem, principalmente após os 50 anos. Porque ela, eu sempre falo, eu falo ela porque atendo bastante mulher, está nadando contra a maré, está nadando contra a oscilação hormonal. Então, muitas vezes fica resistente à perda de peso. Então, o mais importante é o aliado com a atividade física, meditação, caminhadas. É muito importante porque é um conjunto. Muitas vezes você está treinando e você está comendo adequadamente ou não comendo, mas está gerando um estresse. E o estresse também é causador de resistência à perda de peso, por conta de um hormônio chamado cortisol. Então, é muito complicado, muito diverso, né? Agora, há diferenças entre o organismo feminino e o masculino nessa orientação? Para a gente perder peso depois dos 50? Os homens, eles sempre têm um pouco mais de vantagem em relação à perda de peso, né? Então, eu vejo também lá na minha prática que eles perdem com mais facilidade. Porém, também tem a gordura abdominal, que é um grande incômodo, né, para eles. Para os homens, a barriguinha que vai, né, ficando grande. E aí você acaba pedindo para que ele diminua, por exemplo, a bebida alcoólica e você já vê um bom resultado. Então é muito interessante. Hoje em dia, a gente tem visto até um equilíbrio entre o consumo de bebida alcoólica entre homem e mulher, mas os homens, quando você pega nessa coisa da bebida alcoólica, alguma alteração de exame que ele leva um susto, então ele faz bem direitinho e tem melhores resultados. A mulher, ela resiste um pouco mais. Agora, a bebida alcoólica que você falou, precisa ser em excesso ou se eu tomar um copo, uma taça de vinho todo dia? Isso prejudica no peso? Na minha visão, prejudica a perda de peso. A bebida alcoólica é um alimento inflamatório, vai gerar processos inflamatórios no seu organismo, fazendo com que resista à perda de peso. Como assim? Porque é um alimento que vai gerar reações inflamatórias no seu corpo. E quanto mais inflamação você gera, mais resistência à perda de peso, mais desequilíbrio no organismo metabólico. E quando você tem um desequilíbrio metabólico, o seu organismo não funciona direito. É importante a gente colocar que
numa célula existem mais de 40 nutrientes. Você precisa nutrir uma célula para que ela exerça a função. Tá. Quando você ingere um produto alimentício ou um produto inflamatório, um alimento inflamatório, como a gente está falando da bebida alcoólica, não vai entrar nutriente nessa célula. Essa célula não vai exercer a função dela. Então, e células de pele, neurônio, células do estômago, então, geral. Então, quando você faz isso, você faz com que tenha mais resistência à perda de peso, porque essa célula precisa se nutrir. Tá. O peso que a pessoa está hoje, ela é independente da nutrição celular que ela tem. Então, ela pode estar acima do peso e estar desnutrida, ou estar em peso de eutrofia, ou até um pouco mais baixo, mas ter uma nutrição celular e fazendo com que esse organismo fique cada vez mais ativo. Quanto mais ativo esse organismo, mais fácil ela tem de perder peso. E, na verdade, quer dizer, ao envelhecer, lá no início da nossa conversa, você até falou, é comum a gente ter algumas doenças, né? E tomar mais medicamentos, então é preciso cuidar muito mais dessa questão nutricional, de como a gente se alimenta no dia a dia. Em relação aos medicamentos? Sim. Sim. É importante uma boa anamnese, você perguntar se o paciente já toma alguns medicamentos, para ver se tem interação droga-nutriente. Você consegue ajudar muito isso na orientação nutricional, Tá. quando você sabe os medicamentos. Né? Então, medicamento para alteração da glicemia, medicamentos para tomar outros medicamentos, um protetor gástrico, para pressão, né, para hipertensão arterial. Então, tudo isso é importante saber para que faça uma boa orientação nutricional e que melhore cada vez mais esses sintomas. Muitas vezes o médico acaba até diminuindo dosagem e tirando. Em função Da alimentação. alimentação. Ou seja, a alimentação, a nutrição tem que caminhar hoje cada vez mais próximo no nosso dia a dia, né? Porque antes a gente tinha informação muito que ia passando de experiência familiar para outra. Hoje em dia, não. Os estudos estão muito avançados em relação ao potencial e à função dos nutrientes dos alimentos, né? Sim, sim. É muito importante, porque toda vez que você dá uma garfada, toda vez que você coloca um alimento na sua boca, você manda informações para o seu corpo. Você manda informações para o seu organismo. Então, cabe a você saber qual informação que você quer colocar para dentro. Se é uma informação boa para gerar frutos ou uma informação ruim que vai te gerar um processo inflamatório. Muitas vezes não é a curto prazo, mas a médio, a longo prazo. Eu sempre falo, eu pego o paciente falando, mas a minha vizinha come e não engorda. A hora vai chegar, a conta vai chegar. A conta vai chegar, porque você começa, você que coordena o que você vai colocar para dentro, o que você vai fazer o seu organismo, o seu metabolismo funcionar. Eu dou um exemplo em relação à gasolina. Quando você coloca uma gasolina premium no seu carro, ele vai muito bem. Por algum motivo você coloca uma adulterada, ele vai engasgar, ele vai te dar sinal que não está bom, mas ele vai. Vai chegar lá na frente, ele vai parar, mas ele vai. Isso acontece com os nutrientes também. O que você coloca para dentro vai determinar a sua saúde. Isso é fato. Agora, por exemplo, tem pessoas que dizem que não conseguem emagrecer porque elas comem muito durante a noite. Qual a dica para tentar evitar isso? Que não é fácil. Não é fácil. E muitas vezes o consumo é maior à noite porque a pessoa chega e relaxa. Né? De um dia inteiro de trabalho, o dia inteiro, enfim, com filhos. Então, à noite é um momento de relaxamento. E a compensação, muitas vezes, é com alimento. E um alimento que te traz um conforto, um alimento mais calórico. Ninguém vai relaxar e comer uma folha de alface, não é? Ninguém vai procurar uma salada de frutas. Vai procurar um chocolate, vai procurar uma fritura, muitas vezes. Ou até come direitinho o jantar, mas depois procura algo a mais na ceia. E fica beliscando, porque nada sacia. Então, assim, não é de uma hora para outra que isso melhora. A gente, pelo menos a minha conduta, melhora ao longo do dia dos alimentos, colocar um pouco mais de carboidrato lá no almoço, no meio da tarde, para que ele sinta menos fome e menos apetite, porque a diferença de fome e apetite, à noite e na ceia, no jantar e na ceia. Então, eu vou equilibrando desde cedo. Importante, eu sempre coloco uma fonte de carboidrato por volta das 16 horas, na grande maioria, porque é a hora que a serotonina está baixando, o sol está indo embora, então você tem uma queda mesmo de energia, isso é
do organismo, do metabolismo. Tá. Então, eu sempre coloco uma fonte de carboidrato junto com uma gordura, uma castanha, ou junto com uma proteína, um iogurte, esse carboidrato não ficar sozinho. E isso eu tenho visto no meu dia a dia que tem melhorado bastante, tem funcionado. E esse carboidrato, por volta de umas 4 horas da tarde, é o quê? Uma fatia? Muitas vezes sempre pergunto como é que é a logística. Mas até uma fruta, né? Uma fruta. Já tem carboidrato, né? A própria fruta, sim, uma fruta com uma castanha. Eu já fui na fatiazinha de pãozinho. Uma fatia de pão com azeite, por que não? Se você tem a oportunidade, às vezes os pacientes levam uma vasilhinha, né? Uma garrafinha pequenininha. Tá. Com azeite e coloca no pão. Super então, é saudável. uma gordura saudável, boa, com o carboidrato. Já que é o pão que vai te dar aquele carinho, aquele conforto, por que não? Então, são as combinações. Eu não gosto do pão sozinho. Como eu também não gosto da fruta isolada. Porque as pessoas, às vezes, comem a fruta e falam assim, nossa, cada vez que eu como fruta, eu tenho mais fome. Não sei se você já ouviu falar isso. Então, a maçã, coitada, ela sempre sofre. Né? As pessoas falam, verdade. Come maçã. Por quê? Porque a fruta, ela é puro nutriente. Ela entra tudo na célula, né? Então, te dá um pouco mais de fome. Então, comer uma fruta com casca, comestível, lógico, priorizando a higiene, mas comer uma fruta com casca comestível, ou juntar com uma gordura, ou com o próprio iogurte, botar picada, é sempre muito bem-vindo. O pão que você citou, por que não? Com um fio de azeite, é bem bacana. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria um recadinho final, começando pela Fran. Para mim foi um prazer estar aqui hoje, muito obrigada pela oportunidade. E é muito bom poder falar de nutrição para as mulheres que estão assistindo o programa. Muito obrigada pela sua presença, viu, Fran? Obrigada. Andressa, um recado final. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. E o difícil não é impossível. Então, o emagrecimento, sim, ele pode acontecer de uma forma natural, sem estresse, com orientação. Procurem um profissional da área de saúde que possa orientar, porque consegue emagrecer, sim. E é importante a gente fazer aquele índice de massa corporal, a gente saber se nós estamos com sobrepeso ou não. Sim, muito importante. Mas isso, né, num consultório, faz uma bioimpedância, vê a percentual de gordura corporal, vê o quanto de massa muscular. Isso um bom profissional consegue orientar. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês hoje aqui. E obrigado a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Super obrigada.